Olá! O maior desastre urbano em curso no mundo está acontecendo no Brasil. Mais precisamente, em Maceió. A atividade mineradora da Braskem provocou instabilidade no solo de 4 bairros da capital alagoana. 60 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. O assunto não teve repercussão nacional, mas o Cidades e Soluções de hoje mostra uma reportagem exclusiva sobre este assunto. Victor Ferreira esteve em Maceió e mostra pra gente agora o tamanho dessa tragédia. Sonhos destruídos. Foi a expressão que mais ouvi nos dias que visitei Maceió. E não é para menos, né? Essa rua aqui no bairro Bom Parto é absolutamente impressionante. Todas as casas, são dezenas e dezenas de casas, estão completamente abandonadas. É um cenário de destruição e abandono. Olha isso. Aqui tinha uma quadra, a gente consegue ver uma pracinha, vários bancos. É impressionante a destruição de um bairro inteiro. O Cidades e Soluções vai contar a história de bairros completamente abandonados em Maceió, depois que a exploração mineral colocou a casa de 60 mil pessoas em risco. A empresa responsável por essa exploração é a multinacional Braskem. A Braskem providenciou o fechamento das portas das casas, assim, olha, com bloco. Muita gente acabou quebrando essa parede de fechamento para voltar para as casas e conseguir tirar o telhado, as telhas, aproveitar tudo que desse para levar embora. Tudo virou entulho e o mato foi tomando conta também. Aqui tem um par de tênis que ficou para trás, provavelmente de um menino, pequenininho. A extração de salgema em Maceió começou há 45 anos e foi assumida pela Braskem a partir de 2002. Funciona assim: o solo é formado por vários tipos de camadas de rocha, areias, argilas, arenitos, calcários. O sal está entre 900 e 1.200 metros de profundidade. A empresa tem 35 minas de sal na capital alagoana. Por um tubo central descem milhões de litros de água, por outro sobe o sal diluído, uma espécie de salmoura. Esse sal é utilizado pela Braskem na produção de plástico, como o PVC, e de produtos químicos, como a soda cáustica. Este engenheiro foi professor de geologia da Universidade Federal de Alagoas por 38 anos e um dos primeiros a perceber o surgimento de rachaduras nas casas e prédios na região da extração de sal em Maceió. Começou em 2010, que eu vou mostrar ali, fui chamado para ver uma rachadura de prédios. E ao lado do prédio, no terreno baldio, tinha até uma rachadura no chão que eu nunca tinha visto, né? E aí comecei a ver que as casas estavam rachando e o terreno era bom. Comecei a ver que o problema não era superficial. Comecei a ver que o problema era profundo. Ele diz que o diâmetro das perfurações feitas para extrair o salgema era maior do que o solo poderia suportar. Em vez de executar de diâmetro de 50 metros, passaram a executar de 80, de 90. Essa altura é o teto, porque tem um limite. Quanto mais você afasta uma parede, mais o perigo da laje que está sustentando desabar. Foi isso que aconteceu. Em 2 minas, segundo o Serviço Geológico do Brasil, houve desmoronamento. Então, as minas estão afundando, então está puxando todo esse maciço aqui. Aí aparece uma rachadura aqui, devido ao esticamento, tá entendendo? Devido à tração. Todo mundo só acordou quando deu o terremoto, que foi março de 2018. O tremor de terra em Maceió voltou as atenções das autoridades para a Braskem e a exploração de salgema. O Serviço Geológico do Brasil, órgão do governo federal, concluiu que o tremor e as rachaduras no bairro Pinheiro estão relacionados à extração de sal pela multinacional.
Uma cratera se abriu na parte alta de Maceió. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília confirmou que ele atingiu 2,5 na escala Richter, que vai até 9 pontos. Essa casa foi a que mais sofreu, essa aqui, ó. Ficou famosa essa casa. Olha a casa cheia de rachadura ali por dentro. Ah, essa casa aqui tá acabada. No quintal, um grande buraco se abriu. Metade da casa está afundando. Já são 4 centímetros. É o que dá para ver nessa parede. A tua casa era qual? 46. Essa aqui. Essa amarela. Minha tia morava embaixo, minha mãe em cima. O processo de entregar a casa foi o mais arbitrário, né, possível. Porque nós saímos da nossa casa sem saber quando vai receber nem quanto, né? Tem pessoas que estão há 2 anos sem receber indenização. Neirivane faz parte do movimento unificado das vítimas da Braskem. Ela é uma das 60 mil pessoas atingidas. Segundo ela, a casa valia R$220 mil, mas a empresa ofereceu 90 mil como indenização. A família não aceitou. 7.500 famílias estão na mesma situação. Desocuparam suas casas, mas ainda não receberam o pagamento da Braskem. Em nota, a empresa disse que não comenta casos específicos, como o da Neirivane, por questão de sigilo, e que o pagamento das indenizações envolve um rito de análise de documentos, reuniões e homologação judicial. A Braskem também informa que já pagou mais de R$1,2 bilhão em indenizações. É uma vida, né? Isso que foi nos tirado, as nossas raízes, nossas referências, né? Nossas memórias, é todo um esforço, o sonho de uma vida destruído. A área com risco de afundamento compreende 5 bairros em Maceió: Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Bom Parto e Farol. São 14.400 residências. 13.800 imóveis foram desocupados. 6.300 já fecharam o acordo e foram indenizados. 7.500 ainda não receberam a indenização da Braskem, que é ré em 3 ações na Justiça Federal. Uma primeira ação ela foi ajuizada pelo Ministério Público Federal em maio de 2019, que visava a suspensão das licenças, né, ambientais de operação das atividades de mineração pela Braskem. Uma segunda ação em agosto de 2019, em que se pede a responsabilização pelos danos socioambientais ocorridos em Maceió. Existe uma terceira ação, que ela foi ajuizada inicialmente na Justiça Estadual, em face da Braskem, que visava a indenização dos moradores. Essa ação teve a competência deslocada para a Justiça Federal. Essa terceira ação resultou num acordo judicial assinado em janeiro de 2020 pela Braskem, em que a empresa assumiu a responsabilidade de indenizar todas as famílias atingidas. É este acordo que o movimento das vítimas da Braskem considera benéfico para a multinacional, pois é a própria empresa que define o valor que vai pagar por cada imóvel. Quem não concordar pode pedir uma reavaliação ou entrar na justiça sozinho contra uma das maiores petroquímicas do mundo. O que o acordo prevê é que a indenização ela seja justa e que ela recomponha a possibilidade daquela pessoa tenha a sua moradia. Essa indenização justa e adequada aos atingidos. Mas não tem no acordo o que é o justo e adequado, né? Os valores eles não estão definidos. Este outro morador também recusou a oferta da Braskem e decidiu não sair do imóvel. A nossa casa tem 300 metros construídos. Então a proposta que ele fez, eu fiz uma conta rápida, dava mais ou menos 1 metro quadrado a R$1.200 e poucos. Quando há 10 anos atrás, o metro quadrado aqui era de R$3.800 a R$5.000. Aí não aceitei, eles ficaram muito chateados. Desse lado de cá, até a rua foi tomada pelo mato. Aqui tinha um prédio que já foi demolido pela Braskem. 2 francês. Um de doce. Já os negócios tradicionais minguaram nos bairros atingidos. 1,50. Obrigado. O movimento era muito maior aqui já? Rapaz, era. O movimento era grande. O movimento caiu em torno de 50%. Essa prateleira aqui era sempre surtidinha, né? Lotada e tal. A padaria existe há mais de 30 anos, na mesma esquina. Com a fuga da clientela, Nijauro já demitiu 3 dos 6 funcionários que tinha. Eu não vejo a hora de resolver isso aqui e sair, virar as costas e ir para outro lugar, né? Tentar a vida de novo, porque a gente vai construir de novo.
vai ter uma clientela nova, né? E se a gente conseguir fazer, né? Porque não é só o bem, é o convívio das pessoas, que a gente tem a amizade que a gente tinha muita amizade aqui, e de repente as pessoas, cada um indo para um lugar diferente, né? É difícil para quem chega aqui entender de cara tudo que envolve o fim de bairros inteiros. Várias igrejas foram fechadas, o posto de gasolina da esquina, um centro de atenção psicossocial. Até um cemitério com mais de 200 anos foi interditado. A comunidade reagiu. Eu comecei a minha luta justamente pelo cemitério porque nós ficamos sem local de sepultamentos. Então nós temos 1.800 jazigos aqui. A minha família, eu tenho 2 jazigos aqui. Então aí está do meu pai há 3 gerações atrás. Da parte da minha mãe tem bisavó, tem avô, tem tios, tem primos. Essa segurança pertence a Braskem. Se você quiser visitar os seus parentes... Não tem como, você vê aqui, ó. Segurança da Braskem, você não tem como adentrar o cemitério. Você não tem como enterrar as pessoas. A Braskem diz em nota que faz a segurança do cemitério a pedido da prefeitura e que as visitas podem ser agendadas. A empresa também informa que vem dialogando com o município de Maceió para entender a real necessidade da realocação do cemitério. Conforme a gente anda por aí, conversando com as pessoas, dá para perceber que todo mundo luta pelo valor material da casa, quanto custa o imóvel mesmo, mas tem também o valor histórico da memória das pessoas, o que elas viveram aqui. Quanto vale as histórias vividas nessa casa que hoje virou um lugar inóspito? Não dá nem para ficar muito tempo aqui porque o mato tomou conta de tudo, tem muitos insetos, um cheiro forte também. Eu construí um que eu chamo de clubinho para os meus netos brincar. E hoje eles estão para perder esse clubinho e ficam perguntando, vovô, para onde nós vamos? E eu não sei como responder. O clubinho é esse espaço aqui que os netos do Everaldo usam para brincar. Ele mora há 43 anos nesta casa. Da janela, o casal vê as casas que já ficaram para trás. A família do seu Everaldo vive em uma das 550 casas que estão na área de risco, mas ainda não foram desocupadas. Agora, eu só não saio hoje porque eu não tenho para onde ir, para onde é que eu vou. O senhor tem medo de ficar aqui? Eu tenho medo, muito medo. Muito medo. Porque se é área de risco, a qualquer momento pode afundar tudo. Uma casa que eu construí com o meu sacrifício. O senhor mesmo foi construindo? Eu mesmo fui construindo. Deixava de ir para um lazer, deixava de ir para uma praia. Às vezes deixava de comprar até mistura. Para a família, para comprar um saco de cimento. Não gosto de chorar na frente da minha esposa, dos meus filhos, mas às vezes eu me tranco no quarto e fico chorando. Eu fico chorando quando eu me tranco no quarto. Aí tem muita gente que diz que o homem não chora, né? Mas não. O homem chora sim. Eu sou fraco nesse sentido. Eu tenho sentimento, eu tenho coração. Eu não sou um robô. A gente vai ouvir agora um representante dos moradores e um representante da Braskem. Eu começo falando com Alexandre Sampaio. Ele é presidente da Associação dos Empreendedores do bairro de Pinheiro e um dos coordenadores do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem. Alexandre, obrigado pela tua participação aqui. Você teve 3 imóveis comerciais e um imóvel residencial abalados nesse desastre. E você também alega que não há um pagamento devido nos valores considerados justos para quem saiu no prejuízo. Eu queria que você contasse rapidamente essa história. André, tudo bem com você? Espero que os seus telespectadores também. Bom, eu tinha 3 empresas no bairro do Pinheiro. Uma imobiliária, a minha esposa tinha uma clínica de psicologia e uma empresa de marketing que nós administrávamos. As 3 empresas, antes da Braskem ser responsabilizada, precisaram sair do bairro porque os clientes foram embora, ainda em 2019, antes da Braskem ser responsabilizada. A gente recebeu uma proposta
da Braskem pelas 3 empresas que não pagava sequer a reforma que nós fizemos no imóvel que era alugado. A Braskem alega que o imóvel era alugado e a reforma será indenizada para o proprietário, mas nós não fomos obrigados, nós não quisemos sair, ela nos obrigou a sair, né? Então, essas 3 empresas hoje, elas estão, uma fechou, né? 2 permanecem abertas, mas praticamente zeraram o faturamento, e a Braskem, ela não tem nenhum critério justo, adequado, que respeite minimamente o direito empresarial e passa por cima de tudo. Então, agora, nós temos a... Pois não. A maioria dos moradores, a maioria das vítimas da tragédia, ao que parece, aceitaram os termos do acordo. Qual é a sua avaliação em relação ao encaminhamento dessa questão até aqui? A questão é a seguinte, André, já se passaram 80% do tempo, já se passou 80% do tempo e a Braskem pagou 40%. Essa é uma técnica de matar na unha, como a gente diz. Provoque sofrimento, dor, dilaceramento da alma e do corpo, e quando as pessoas não tiverem mais o que fazer, elas vão aceitar. Essa é a técnica que os advogados da Braskem estão usando para que as pessoas aceitem. Essa é a questão. Então, agora, qual é a estratégia que os moradores como você, que estão resistindo aos termos do acordo, pretendem adotar daqui para frente? O que você vislumbra como perspectiva para resolver esse problema? Primeiro, o Movimento Unificado entrou com um requerimento pedindo uma mediação, que os Ministérios Públicos e Defensorias, ao invés de nos mal representarem, que eles mediam a conversa direta com a Braskem. Esse pedido foi negado, nós recorremos a Brasília e estamos tentando. Num seminário recente, essa semana, o juiz que homologou o acordo disse que as ações individuais serão arquivadas enquanto permanecer o acordo. E as promotoras do Ministério Público dizem que se a gente não aceitar, procuremos a justiça. Então eles ficam num jogo de empurra que, na verdade, a única forma de pacificação desse conflito é que a gente sente na mesa e que a Braskem transforme os 10 bilhões que teve de lucro no primeiro semestre em algo justo para essa destruição em massa que ela provocou na cidade de Maceió. Para terminar, qual é a grande lição, qual é o aprendizado, o que você até aqui aprendeu do ponto de vista de uma experiência muito dura, muito difícil, que abala a comunidade, abala a saúde mental, abala as finanças? Vocês têm esperança de que essa situação se reverta? Olha, André, é fundamental que a justiça recomponha o seu papel. Os funcionários públicos que compõem o Ministério Público Federal, as defensorias da União e do Estado, o Ministério Público Estadual, precisam honrar os seus salários. O juiz que homologou o acordo precisa fazer justiça e a única forma de recompor esse dano integral, que, na nossa opinião, nas contas básicas que a gente fez, ultrapassa 7 bilhões de reais só de dano moral, que é o luto não reconhecido, além do prejuízo material. Para que isso seja recomposto, é preciso que a gente sente à mesa e a Braskem pare de enganar as duas pontas do mercado. Hoje, os 10 bi de lucro que ela teve são uma fraude, porque ela fez isso às custas das almas, do luto e do sofrimento de 60 mil pessoas de 5 bairros afetados. E isso vai ser cobrado lá na frente, quando a compradora da Braskem, da participação da Novonor, antiga Odebrecht, descobrir que há uma fraude nesse negócio e que muito do dinheiro que deveria ir para os bairros foi para o lucro, aí o presidente da Braskem vai ter dificuldade de se explicar com o mercado de acionistas e com as regras de compliance da Bolsa de Valores. Muito bem, nós ouvimos então as opiniões aqui do Alexandre. Obrigado pela sua participação no Cidades e Soluções. E nós vamos agora ouvir o outro lado. Eu vou conversar com o vice-presidente da Braskem, o Marcelo Arantes. Marcelo, obrigado pela sua participação aqui no Cidades e Soluções. Eu queria primeiro aludir aqui ao fato de uma tragédia como essa não ter sido prevista. Na reportagem do Vitor Ferreira, a gente mostrou um técnico que
disse que em 2010 surgiram os primeiros sinais de rachadura, provavelmente associadas à exploração mineral, e que em 2018 tivemos esse abalo sísmico que acendeu o alerta vermelho. Não foi possível prever esse desastre? André, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e tentar esclarecer um assunto que é muito importante para todos, né? A Braskem sempre procura operar, né, de maneira segura. Temos um corpo técnico que trabalha internamente muito voltado para a questão de segurança. O que aconteceu, de fato, foi que em março de 2018 houve um abalo sísmico forte na região e que causou rachaduras na residência. E a partir do momento em que nós ficamos sabendo desse assunto, entramos em contato com as autoridades e trabalhamos juntos para tentar identificar o que estava causando esse fenômeno geológico na região. A partir daí, contratamos, então, empresas independentes para nos apoiarem nesse processo, onde o primeiro relatório que chegou para a gente no final de 2019 recomendava, então, a retirada preventivamente de moradores de determinada região, no qual a Braskem, então, começou a tomar medidas nesse sentido. Logo em seguida, foi assinado um acordo com as autoridades locais do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e do Estado, bem como com a Defesa Civil, onde se marcou claramente o mapa da área de risco e o plano de retirada das pessoas dessa região e todo o programa de compensação. Agora, Marcelo, muitas queixas em relação ao valor das indenizações e ao repasse dos recursos para as famílias que ficaram desabrigadas. O que explicaria isso? Tá ótimo. André, nós temos hoje um programa chamado de compensação financeira. A coisa que mais nos preocupa em primeira questão é garantir a segurança das pessoas e cuidar das pessoas. Temos hoje cerca de 1.200 profissionais que trabalham todo dia para dar celeridade nesse processo. Esse programa ele compreende a seguinte questão: há uma visita na casa das famílias, o entendimento do grupo familiar, da residência. A partir do momento que se faz esse relatório, as pessoas, então, elas têm a oportunidade de fazer uma locação do imóvel, a gente cuida da locação do imóvel, fazemos as mudanças das pessoas, providenciamos todo o processo de indenização, que caso a pessoa tenha toda a documentação em dia, em 5 dias ela recebe o valor, caso assine o acordo e esteja homologado. Além disso, nós damos todo o apoio psicológico, cuidamos dos animais domésticos das pessoas ou animais existentes na região em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, né? E atualmente nós temos cerca de 14.400 imóveis nesse programa de compensação, dos quais 50% já receberam propostas e nosso índice de aceitabilidade da proposta é de 97,7%. A nossa proposta de indenização leva em consideração imóveis semelhantes em regiões semelhantes de Maceió, ou seja, era pelo valor comparativo. Além disso, todas as benfeitorias que a pessoa tem na casa dela, nós indenizamos também, danos morais por isso e acrescido por cima de 10%. Todo esse tecnicismo é baseado em orientações do Banco Mundial, do Banco Oriente-Americano e das normas brasileiras. E nós respeitamos isso claramente e fazemos isso, inclusive, para que as pessoas possam continuar as suas vidas. Mas o valor é arbitrado pela Braskem, porque esse é um ponto-chave dessa crise. Inclusive, o representante dos moradores que ouvimos há pouco reportou em valores como havia aí uma diferença de um valor patrimonial de mercado com valor estabelecido pela Braskem e que apenas 40% dos moradores teriam recebido essa indenização. Perfeito, André. O valor não é arbitrado na Braskem, tá? Todo esse programa foi criado para dar celeridade. Então, há uma negociação onde se apresentam todos os critérios no qual se baseiam os valores a serem propostos para os moradores. Os moradores têm a opção, caso não concordem com o valor, de propor uma nova negociação com base em algum laudo, algum material técnico que atinja critérios técnicos, e isso é refeito, então, um reestudo na Braskem e feita uma nova proposta. Se, ao final, não concordarem com essa proposta, ele não tem que assinar, a adesão ao programa é voluntária e ele pode caminhar de uma outra forma naquilo que ele achar que é o mais justo. Então, o programa de compensação financeira é uma alternativa mais célere de resolver a situação. Nossa intenção, claramente, é tentar fechar a negociação, mas não é arbitrado o valor pela Braskem. São dados de mercado que são utilizados e os melhores parâmetros utilizados nacional e internacionalmente. Marcelo, a gente quer dar o mesmo tempo para você que deu para o entrevistado anterior, portanto, sobraram 40 segundos para você explicar qual é o destino dos imóveis que a Braskem está comprando numa área grande de Maceió e que, depois de estabilizar o solo, se transformará, ao que parece, num excelente negócio para a companhia.
Qual é o destino dessas casas? Bom, Maceió é uma cidade linda, é um polo turístico. Nas áreas ocupadas pela Braskem, há uma expectativa de se transformar numa área verde e que isso possa entrar em harmonia com a cidade de Maceió. Nas áreas do entorno e para onde as pessoas estão mudando, estamos fazendo diagnósticos para provermos para essas pessoas também na região uma boa qualidade de vida. Marcelo, muito obrigado pela participação sua aqui no Cidades e Soluções. Nós fizemos a nossa parte jornalisticamente falando, mostramos os dois lados, estivemos em Maceió, explicamos a situação do maior desastre urbano em curso no mundo e que este caso seja exaustivamente mostrado, debatido, aprofundado, que seja objeto de estudo nas universidades, que os geólogos possam se amparar nessa tragédia para que tragédias como essa jamais se repitam no Brasil. Até domingo que vem.